Glória a Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco através da sua santa e poderosa palavra. A paz do Senhor, povo de Deus. João capítulo 1, versículo 1 até o versículo 6. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. E o Pai é o lavrador. É quem cuida, aleluia, da videira. É o Pai, é quem cuida da videira. Ele estava falando para os seus discípulos que Deus é quem cuida, é que limpa, é que santifica o servo de Deus, a mulher de Deus. É que o Espírito Santo é que limpa o coração do homem. Ele começa dizendo isso. Aleluia. Porque do Senhor, aleluia, é a verdade. Por isso ele fala, verdadeira, fidelidade, fiel, sem falsidade, sem mancha e sem ruga. Ele disse também no versículo 2 que toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê muito fruto. Aqui é o trabalhar de Deus no coração do homem e da mulher, onde o Espírito Santo começa a nos limpar, para que possamos dar fruto. Para que possamos dar fruto, é necessário ser limpo, é necessário ser lavado, é necessário ter o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Então ele fala que esse processo de purificação, esse processo de limpeza, é realizado pelo Pai. É pelo Espírito do Pai. O Espírito Santo começa a fazer esse procedimento. E Jesus no versículo 3 mostra como é que o Espírito de Deus vai trabalhar no coração do homem e no coração da mulher. Quando ele fala, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Glória a Deus. A palavra de Deus é que limpa o coração do crente, é que ilumina a consciência do crente. A palavra de Deus. Estamos numa geração que muitos têm desprezado a palavra de Deus. Muitos têm estado atrás de comentários bíblicos. Muitos têm estado atrás de palavra do homem e não está pegando o livro para abrir a Escritura e dar a chance ao Espírito Santo de trabalhar e limpar e Deus se revelar diretamente através das Escrituras. É isso que Jesus está falando. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus aqui, ela é água purificadora. O Espírito Santo usa a palavra de Deus, as Escrituras, para começar a lavar,
o coração e tirar toda aquela sujeira do nosso coração. Veja bem um exemplo. A palavra do nosso coração é como uma peneira. Você imagina uma peneira suja. E você pega essa peneira e coloca dentro da água. E vai fazendo o processo durante 10 vezes ou mais. Coloca e tira, coloca ela e levanta. Quando vai chegar uma hora que você vai olhar na peneira, ela estará limpinha, ela estará branquinha, porque o processo de colocar na água a lavou e a purificou. É desta forma a palavra. É desta forma que a Escritura faz com o crente. Conforme você vai se submetendo à palavra, todos os dias, lendo a Escritura, meditando na palavra, o Espírito Santo vai tirando, vai limpando, e a nossa mente vai ficando purificada, o nosso coração vai ficando purificado, a nossa alma vai recebendo a luz, e as trevas vão saindo, vão sendo retiradas. O Espírito faz este processo para limpar a sua igreja, porque ele diz que quem cuida é o Pai, é para limpar a sua igreja. Aleluia! Este é o processo que o Espírito Santo faz. Se você vê a Bíblia em Efésios 5:26, diz a palavra, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Paulo ensinando aos Efésios. No versículo 25 ele começa a falar relativamente como Cristo amou a igreja e a si mesmo sacrificou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com lavar da água, por meio da palavra de Deus. É por meio das Escrituras que o teu coração, que o meu coração é purificado. Porque quando nós ouvimos hinos, quando nós adoramos a Deus, quando nós cantamos a Deus, o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, ele se volta para Deus. Mas a palavra, ela é importante, porque primeiro ela limpa a nossa consciência, primeiro ela faz uma limpeza, para que nós possamos chegar no altar da adoração. E Jesus é o nosso altar de adoração. Jesus, aleluia, é através dele que nós damos fruto, é através dele que nós, aliás, damos fruto. Adoramos ao Senhor. Mas a palavra, ela faz este processo para tirar da consciência do homem toda a condenação. E o versículo fala, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água, por meio da palavra. E o versículo 27 fala, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. É imprescindível, é necessário você pegar a palavra, você ler as Escrituras. E a melhor maneira de você pegar a palavra é pedir ao Espírito Santo para te iluminar. Nunca leia a Bíblia sem orar. Nunca pega uma palavra de Deus sem falar com o Espírito Santo, sem falar com Deus. Para que Ele ilumina, porque é o Pai que cuida, que é o lavrador. É o Espírito de Deus que trabalha no meio da sua igreja. Versículo 1. E toda a vara em mim que não dê fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, através das santas Escrituras. O fruto virá pelo processo da palavra, que vai lavando, vai limpando, vai santificando, e Deus começa então a falar com o homem. Esse é o procedimento. Deus começa a falar no nosso coração. E a palavra vai mostrando aonde estamos errando, aonde estamos falhando, aonde precisamos nos consertar com Deus. É através das Escrituras, aonde Jesus vai nos purificar, aleluia, e vai nos limpar.
E ele começa dizendo no versículo 4, estais em mim. Estais em mim e eu estarei em vós. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Veja o livro de Colossenses, capítulo 1 e versículo 23, o que diz lá? Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Paulo, outra vez falando, se de fato, versículo 23, se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas do mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro, ou ministério do apóstolo. Estais em mim. Esse estar em mim, aleluia, é estar alicerçado em Jesus. E estar alicerçado em Jesus é estar alicerçado na palavra, nas Escrituras. Porque o Senhor deu exemplo. Ele é a rocha. E onde você edifica a sua casa espiritual? É nele, na palavra dele, naquilo que ele falou, naquilo que Deus tem falado, naquilo que Deus tem ensinado. É nele, é você e Deus. Você pode ouvir vários sermões, milhares de sermões, mas a responsabilidade é tua de se firmar na palavra para que Jesus e você esteja em unidade de comunhão. É o que Paulo está falando. Se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem balançar e sem vos afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que está sendo pregado a todas as pessoas do mundo, qual eu, Paulo, me tornei ministro. É isso que Jesus ensinou. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Para que não haja no seu coração nenhuma dúvida quanto ao Evangelho, quanto à verdade do Evangelho, para que a tua esperança não venha se perder na hora da tribulação, na hora dos seus problemas, para que você esteja realmente firme, alicerçado, bem plantado. É o que Jesus falou, que o que está na areia, quando vem o vento, ele começa a bater, ele começa a destruir, ele começa a se afundar. Mas você estando alicerçado, você tem vitória em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Aí o versículo fala aqui, ó, versículo 4, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, e se dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então quem vai te frutificar, quem vai fazer você dar fruto, é o Espírito de Deus, é as mãos de Deus sobre a tua vida e sobre o teu coração. Meus irmãos, que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo continue te edificando e te fortalecendo, em nome de Jesus.